Shalom, boa noite. Chamo Jaqueline, faço parte do Tropa de Elite de Jesus. É um prazer estar aqui reunidos com as irmãs para estar trazendo mais uma ministração que o Senhor tem colocado no meu coração para estar compartilhando com as que estão online e com todos aqueles que vai estar assistindo depois pelo YouTube. Também te convido para você estar fazendo parte da tropa de elite. Você vem fazer parte, que você vai ser edificada. Aqui você conhece quem é o seu pai, que você tem um pai, que ele te ama, que você não é órfão, você tem um pai, e ele quer ter muito esse encontro com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vou falar um pouquinho desse louvor que nós ouvimos antes de começar a gravar. O tema é Eu Tenho um Pai, da cantora Valesca Maísa, que você também tem essa oportunidade de estar ouvindo este louvor e o Senhor vai falar muito através deste louvor na sua vida. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Então, tem muitas pessoas que conhecem o Senhor de longe ou só de ouvir falar. E tem aqueles que conhecem o Senhor bem perto, que tem experiência com o Senhor. E é isso que o Senhor quer também, que você tenha essa experiência com Ele, que você conheça o Senhor, porque Ele está todos os dias do nosso lado e Ele ministra no nosso coração, Ele fala e a gente ouve. Então, com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Quando você está no seu quarto, chorando, o Senhor está do seu lado, enxugando cada lágrima sua. Cada lágrima que você desce do seu olho, tem um significado, e Ele tem ouvido cada lágrima, Ele tem pego cada lágrimas. Eu sou o único que escolheu ficar amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Esse é o seu pai, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Ele é teu verdadeiro amigo. Muitas vezes a gente tem amigos, a gente conta os nossos segredos, a gente confidencia para eles, mas eles não podem resolver aquilo que só o Senhor pode resolver os seus problemas. Ele é confidente, então você pode confidenciar os seus anseios, as suas angústias, aquilo que tem te perturbado, aquilo que tem tirado sua paz. Você pode confidenciar ao Senhor, porque Ele está de ouvido atentos para ouvir a sua confidência, para ouvir o seu louvor, para ouvir o seu lamento. O Pai que sempre sabe te aconselhar. Jesus Cristo, Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Quando nós estamos tristes, Ele vem e nos aconselha, Ele vem e nos conforta, Ele traz alegria, Ele traz paz. É esse Jesus Cristo que eu estou te apresentando nessa noite. Mais conhecido como Yeshua. Yeshua é Jesus Cristo. O pão da vida. Jesus é o pão da vida. Muitas vezes a gente se alimenta com o pão vendido na padaria. A gente se alimenta, mas é a nossa carne. E o pão da vida, Jesus Cristo, ele alimenta o nosso espírito, que vai estar nos fortificando a cada dia, para nós estarmos enfrentando as lutas do dia a dia. Aleluia, glória a Deus. Jeová Rafá, o Deus que cura. Se você está com alguma enfermidade, chame Jeová Rafá. Ele é o Deus que te cura, ele é o Deus que te liberta, ele é o Deus que te salva. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Quantas e quantos jovens, mulheres, senhores,
está desenganado, acha que não tem mais esperança, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Ele é a luz do fim do túnel. Quando a sua força acabar, o Senhor está ali para te dar força. Porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Por quê? Porque Jesus habita dentro de nós. Ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza. Então, quando sua força acabar, chame por Jesus, que ele vai te dar força para estar te dando força para você estar prosseguindo a sua caminhada. Se você está desanimada, chame ele, para ele estar trazendo paz, derramando alegria no seu coração. E se precisar, é só chamar, que ele está do seu lado. Tenha esse encontro verdadeiro com o Senhor, porque ele é seu pai. Ele nunca te abandonou. Se você é um órfão de pai, seu pai faleceu, você tem um pai que mora no céu. Esse pai não te deixa por nenhum minuto, mas para isso você tem que chamar ele para fazer parte do dia a dia, para que ele faça parte do seu dia a dia. Você também que é viúva, você tem um marido, o marido que não vai nunca te desamparou. O Senhor Jesus também é seu marido. Ele é pai de órfão e marido das viúvas. Então, ele também é teu pai, ele é teu marido, é teu noivo, ele é tudo nas nossas vidas. Não precisa de formalidade para estar entrando na presença do Senhor. Quantos e quantos antes que a gente conhecer esse pai, que a gente só conhecer ele só de ouvir falar, a gente já chamava ele por Senhor, meu Deus, a gente entrava com toda a formalidade, chamando do Senhor. Meu Deus, meu Pai, tu és grande, tu és poderoso, e estar com a nossa formalidade. Mas Deus não quer que nós sejamos formais. Deus quer intimidade. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Assim como temos intimidade com o nosso esposo, com o nosso namorado, assim Deus quer também que nós entramos na presença dele com intimidade, declarando o nosso amor por ele, chamando ele de pai, paizinho, meu aba. É isso que ele quer de nós. Ele não quer formalidade. Porque eu sou teu pai, é só chamar, que não é sobre religiosidade. Quantos e quantos religiosos existe dentro da igreja não conhece o Pai como o seu Pai, conhece o Pai como Senhor e Salvador. Mas nós aqui do Tropa de Elite, nós já temos a paternidade formada com o nosso Pai. Por isso que nós chamamos ele de Pai, Paizinho, meu cheiroso, meu lindo. Isso é intimidade, não é religiosidade. Ele quer estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria. Chame ao Senhor quando você está com angústia, quando você está triste, quando você está ansioso, depressivo. Chame o Senhor, porque Ele vai estar te dando paz, alegria, vai estar te transformando a tristeza em alegria. E na felicidade ou na dificuldade, Deus quer que nós sejamos felizes, porque Jesus morreu por mim e por você. Então nós temos que ser felizes por ter esse irmão primogênito, Jesus, porque ele deu a sua vida por nós. Então nós temos que ser felizes. Deus quer trazer felicidade. Eu quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade na intimidade. É isso que Deus quer de mim, de você e aqueles que vai estar ouvindo essa ministração. Deus quer um relacionamento com profundidade, intimidade. O que é profundidade? Você ir a fundo, buscar essa intimidade com o Senhor, porque é isso que Ele quer. Em Jeremias 33:3, ele fala:
Buscar-me-eis e me achareis. Não, não é isso não. Quando me buscar de todo o coração, deixa eu procurar aqui. Jeremias 33, 3. Aleluia, Jesus, tu és grande, Jesus. Invoca-me, busca-me e te responderei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. A gente só vai saber o que o Senhor tem para mim e para você, que o Senhor quer anunciar quando a gente tem esse relacionamento com profundidade e intimidade. Que quando nós nos aproximamos do Senhor com essa intimidade, Ele vai estar revelando aquilo que está no coração dele para nós. Aí a gente vai estar pedindo direção ao Senhor em tudo que nós vimos fazer, que nós possamos estar buscando essa direção do Senhor. Em Mateus 6, 6, aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado, exaltado o teu nome, Jesus. Mateus 6, 6, está escrito: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que te vê te recompensará. Então, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, vamos ter essa intimidade com o Senhor. Como nós vamos ter essa intimidade? Através da adoração. Você entra, você desliga seu celular, tira o Wi-Fi, porque tem tirado muita nossa distração. As redes sociais têm tirado muito o nosso foco em não buscar o Senhor. Quantas e quantas vezes nós passamos horas e horas na frente de um celular nas redes sociais? E o Senhor, você tem buscado como você tem investido nas redes sociais? Então, você entra no teu quarto, desliga o Wi-Fi, coloca um louvor, um fundo de um louvor, que esse louvor, essa adoração vai estar te aproximando mais do Senhor. Aí você vai estar declarando o seu amor para o Senhor. Se você não sabe como declarar para o Senhor, o Salmo 18, 1, 2, ele nos ensina essa verdadeira adoração. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, meu alto refúgio. Isso é uma adoração. Tem vários salmos que é uma adoração ao Senhor. E tem esse, o Salmo 18, 2 é uma verdadeira adoração. Você dizendo quem Deus é para você. Então, você vai ter esse tempo de adoração e depois você vai ter a confissão. Porque para você entrar na presença do Senhor, você tem que estar confessando os seus pecados. Você tem que estar confessando, pedindo perdão a Deus pelas suas falhas, pelas nossas falhas, ou muitas vezes a gente não tem cumprido o ID do Senhor, ou muitas vezes a gente não tem deixado tudo quando nós ouvimos a voz dele para ouvir, ter um tempo a sós com ele. Então, em Provérbios 28, 13, diz: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, muitas vezes, a gente tem aquele pecadozinho que a gente acha que não é nada, mas nesse momento, o Espírito Santo vai trazendo ao nosso coração aquele pecado que a gente acha que a gente não pecou. Que o Espírito Santo vai trazer na nossa memória, no nosso coração, para que nós possamos estar pedindo perdão a Deus. E nesse momento também você vai liberar perdão àquela pessoa que tem te ofendido. E se você também ofendeu alguém, que você também possa estar pedindo perdão ao Senhor. Amém? E também, nesse momento de adoração, você também pode estar pedindo, ter um momento da petição.
Em Jeremias 17:14, está escrito: Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, nesse momento, se você tiver com alguma enfermidade, é o momento de você estar pedindo ao Senhor para Ele estar te curando, para estar te libertando em áreas que precisa ser liberta, para você estar intercedendo pelos seus familiares, estar intercedendo por aqueles que você quer ver salvo, por aqueles que estão precisando de uma cura. É nesse momento, porque a presença do Senhor já está tão grande ali com você, que o Senhor vai estar concedendo o seu pedido. E também gratidão. Em Salmo 92, 2, está escrito: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Então, quando você acordar, só em você acordar já é um motivo de gratidão, porque o Senhor está te dando mais um dia de vida. Então, agradeça ao Senhor e peça direção em tudo que você vier fazer. Ao anoitecer, antes de você dormir, também agradeça ao Senhor. Porque se você vai estar dormindo, é porque durante o dia Deus tem cuidado de você, Deus tem dado livramento. Então, agradeça o mínimo detalhe, agradeça pelo pão, agradeça pelo almoço, agradeça pelo seu trabalho, agradeça por tudo. Se estiver chovendo, agradeça ao Senhor, glória a Deus. Se estiver fazendo sol, calor, agradeça a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Que nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, para nós obtermos a vitória, temos que ter mais tempo de oração, porque a oração move os céus, está a nosso favor. Então, quando nós oramos, nós temos vitória sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o medo, sobre os vícios, sobre a ansiedade. Em Filipenses 4, 6 ao 7, está escrito: Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando a ansiedade vir, lança aos pés da cruz. Porque o Senhor fala: Vinde a mim todos que estáis cansados e ansiosos, afadigados. Que Ele vai estar trazendo, vai estar trocando o fardo pesado nosso pelo fardo leve que dele. Então, lançai toda a ansiedade, lançai todo o medo na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Também, quando nós oramos, nós temos consolo da parte de Deus, porque Ele envia o Espírito Santo. Está em 2 Coríntios 1, 3 ao 6. Eu vou ler do 2 Coríntios, o 3 e o 4. Depois vocês lêem o restante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, se nós temos o Espírito Santo como consolador, nós também podemos estar consolando o nosso próximo. Principalmente, assim, uma coisa que é meio complicada e difícil é consolar alguém que perdeu um ente querido. É complicado, porque nesse momento a gente não sabe nem o que falar, nem o que dizer. Mas só a gente dar um abraço nessa pessoa já é um consolo, porque um abraço fala muito aos nossos corações. O abraço, ele cura. Então, vamos estar abraçando. Se você não tem o que falar, abrace, porque um abraço ou um sorriso, ou um Jesus te ama, vale muito mais que muitas palavras que você vier falar. Tem orientação.
Também ela nos orienta para tomar boas decisões. Se encontra em Tiago 1,5. E também nos ajuda a vencer as tentações, que temos que ter uma vida de oração. Porque quando nós não temos a vida de oração, a gente acaba pecando, a gente acaba ansiosos, porque quando nós estamos ansiosos, a gente está dizendo que a gente não confia no Senhor. Então, temos que estar lançando essa ansiedade no Senhor, porque nós confiamos nele. Glória a Deus, aleluia. E também a oração respondida por Deus produz alegria nos nossos corações. Em 1 Reis 9,3 está escrito: E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estará ali todos os dias. Então, como é gratificante, né? A gente orar e a gente saber que Deus tem ouvido e respondido às nossas orações. Também vou estar falando um pouquinho sobre a oração respondida, que se encontra em Atos 16, do 25 ao 34. Na passagem de Atos, também 12, fala sobre a prisão de Pedro. Então, enquanto Pedro estava preso, existia uma igreja orando, intercedendo por Pedro. Então, enquanto a igreja estava orando, Deus estava movendo, Deus enviou um anjo para estar tirando Pedro da prisão. Mas o que eu quero falar é sobre Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas, eles foram presos porque ele expulsou um espírito de adivinhação de uma jovem que dava grandes lucros aos seus senhores. Então, quando os senhores viram que aquela jovem não tinha mais o espírito de adivinhação, eles levaram, eles arrastaram Paulo e Silas para a praça na presença das autoridades. Então, levando aos pretores, disseram eles: esse homem, sendo judeus, perturbar a nossa cidade, propagando o costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, levantou a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, eles levaram Paulo e Silas para a praça, ali eles rasgaram as vestes de Paulo e Silas e açoitaram eles. Então, por volta, e levaram eles, então, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. No 25. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, meia-noite, em vez de Paulo e Silas estar descansando, dormindo, porque ele teve um dia agitado, ele teve as vestes rasgadas, bateram nele, eles ficaram sangrando, em vez deles descansarem, ele fez o quê? Eles foram agradecer ao Senhor através do louvor, da adoração. Então, enquanto ele estava adorando, os presos estavam ouvindo a adoração dele. Então, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. E o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Aqui eu entendo, o carcereiro despertou do sono. Enquanto Paulo e Silas, eles estavam adorando ao Senhor, o louvor deles chegou até o ouvido do cárcere,
que ele adormeceu pela adoração, porque enquanto ele estava adorando, ali veio um grande temor naquela cadeia. Então, os presos não conseguiram dormir pela adoração, e ele também sentiu a presença do Senhor ali, que a presença do Senhor foi tão grande que o Senhor mandou um terremoto para estar abrindo, sacudindo os alicerces da prisão e abriu todas as cadeias. Eles estavam presos, também eles foram soltos. Assim, de uma forma sobrenatural. Então, eles ficaram impressionados pelo que o Senhor fez ali naquela noite, através de Paulo e Silas. Porque se fosse eles estavam o quê? Estavam reclamando, murmurando, mas não, ele foi adorar. Eles foram adorar ao Senhor. Porque em tudo Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Se eles estavam ali, é porque Deus tinha um plano, que ele estava ali preso. Então, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro viu o agir de Deus ali. O carcereiro viu que aqueles homens eram homens de Deus. Então, eles temeram. Eles perguntou o que ele poderia fazer para ser salvo. Responderam-lhe: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites a seguir. Foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, quando nós temos comunhão com o Senhor, existe alegria em lugar de tristeza. Quando temos comunhão com o Senhor, há louvores nas perseguições, louvor nas perseguições e sofrimentos. Quando temos comunhão com o Senhor, existe força nas fraquezas. Existe graça para suportarmos tribulações. Existe vitória nas tentações. Aleluia, glória a Deus. E aqui, nesse versículo do 25 ao 34, quando as portas que se abrem, enquanto ele está orando, Deus agiu. Deus abriu as portas da prisão, que é no verso 26, que de repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas das prisões. As portas também que se abriu foi da consciência, no verso 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Ele teve a consciência que ali existia um Deus que estava com Paulo e Silas. E também a porta do coração, do 30 ao 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responder-lhes: crê no Senhor Jesus, que lhe será salvo tu e a tua casa. Ele abriu a porta do coração para Jesus entrar na vida dele. Não só dele, como dos familiares, né? E abriu a porta da casa, no verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, abriu a porta da casa e a porta da despensa. Ele abriu a porta para eles entrarem, sentarem na mesa e se alimentarem, todos ali juntos. Então, onde o Senhor atua, tudo se abre, a consciência, a casa e o coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, as cadeias das nossas vidas, ele estava ali preso, mas a alma dele está ali para servir ao Senhor.
muitas pode estar com as cadeias presas. Você pode estar preso em algo, em áreas que precisa ser liberta, mas o seu coração, o seu espírito, sua alma está ali para estar glorificando ao Senhor. Nada impediu de Paulo e Silas estar adorando ao Senhor ali na prisão, bem que ele estava preso, mas nada impediu dele estar dando verdadeiro adorador e a oração ao Senhor. Amém? Foi até aqui, já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.